Terça-feira, 7 de março de 2023, segunda semana da Quaresma, meditamos o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje estamos diante de uma realidade que é gritante na vida pública de Jesus, a situação dos mestres e doutores da lei, os fariseus, as autoridades que sabem muito bem interpretar a lei de Moisés, falam de boca cheia sobre ela, mas não vivem o que a lei de Moisés queria dizer. Eles somente falam da boca para fora, obrigam os outros a carregarem fardos e eles não fazem nada. São hipócritas, falsos profetas, falsas testemunhas, pois não praticam aquilo que dizem. E Jesus chama atenção para que a gente se cuide desse falso moralismo que nos deixa uma interpretação maravilhosa e linda da lei, mas na prática a sua ação vai ao contrário desta lei. Eles gostam de lugares de destaque, de aparecer diante dos demais, se colocam sempre nos primeiros lugares e não praticam aquilo que deveriam praticar. E no final da leitura, Jesus nos diz: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Essa é a diferença. Os humildes serão exaltados, mas aqueles que são orgulhosos, arrogantes, prepotentes, serão humilhados. Os humildes serão exaltados, e os que não são humildes serão humilhados. Um só é o nosso Deus e Pai. Cristo é nosso guia, nosso mestre, nosso Senhor. Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Então, quem quiser ser maior, que seja o servidor de todos, que seja aquela pessoa humilde, generosa, disponível, que se coloca sempre a serviço dos demais, sem esperar nada em troca. Se nós fazemos o bem, devemos continuar fazendo, mas com um coração desapegado, um coração livre para amar, para servir e para doar a nossa vida aos demais, e assim, no final, seremos os humildes servidores do Senhor e receberemos a recompensa por isso. Deixemos que o Cristo, o Mestre, nos ilumine e nos abençoe no dia de hoje.